Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, hoje a gente vai para a nossa segunda aula de atualidades, tá? Naquele esquema nosso já combinado de sempre. Eu coloquei dois links, na verdade, para vocês lerem a respeito do assunto que a gente vai conversar hoje. E aí depois eu fiz uma pergunta, tá? O questionário hoje tem uma pergunta só, que vocês vão ter que responder lendo esses dois links que eu coloquei para vocês, tá? O prazo de entrega continua sendo exatamente o mesmo, né? Então vocês têm até a quinta-feira da semana que vem, que no caso vai ser dia 5, até as 23h59 para mandar para o meu e-mail. Vocês já têm o meu e-mail, mas ele sempre estará lá no link que vocês acessam, tá? Para as aulas e para o material. Então é só me enviar até essa data limite que está valendo, lembrando sempre que esses questionários serão justamente a forma com a qual vocês terão a nossa nota quente na matéria de inglês, tá? Como já foi no bimestre passado, tá? Só que como a gente estava tendo live, então era na participação de vocês. Como a gente agora está a gente voltou para as nossas videoaulas, então será respondendo esses questionários que vocês vão pontuar em relação à nota Domus na matéria de inglês. Tudo bem? Na primeira semana, alunos do primeiro ano e do segundo ano participaram. Eu não recebi nenhuma mensagem, né? Nenhum e-mail do pessoal do terceirão. É opcional, gente, como sempre foi, tá? Também isso aí nada mudou. Tudo bem? Mas eu acho assim, primeiro porque são assuntos que podem ser abordados aí nos vestibulares. Então, para vocês, sobretudo do terceiro ano, eu acho assim bem importante, tá? E lembrando sempre, são assuntos da atualidade, são assuntos que a gente está vendo na TV, na internet, nos jornais aí todo dia, tá? Não tem nada de extraordinário. E, lógico, vocês acabam aí garantindo uma nota Domus aí melhor na parte de inglês. Então, se de repente, sei lá, poxa, eu não fui tão bem na AD ou não fui tão bem na AB, né? Eu tenho ali a nota quente no caso, né? A nota Domus, para melhorar a minha média, tá bom? Mas, repito, fica ao critério mesmo de cada um, tá bom? Mas aos alunos do primeiro ano e do segundo ano que me enviaram, eu mandei, e eu vou fazer isso sempre, um e-mail de retorno dizendo, olha, recebi. Então, se você receber esse e-mail meu, né, tá dizendo que eu recebi o seu questionário, as suas respostas dentro do prazo estabelecido, né? Que é sempre até a quinta-feira da semana seguinte, às 23h59. Tudo bem? O tema de hoje, eu vou inclusive abrir aqui para mim, tá? Os links. Foi esse grande assunto, gente. É de hoje, inclusive, o assunto ainda, né? Porque ainda está quente o assunto, que foi essa questão aí da privatização do SUS. Como eu sempre coloquei para vocês, né? Eu tenho a minha opinião sobre esse presidente, eu tenho a minha opinião sobre esse governo, mas eu não estou aqui para dar aula de política. E nem estou aqui para ficar fazendo lavagem cerebral em quem quer que seja, tá? Então, vocês me conhecem, vocês sabem que desde o início eu fiz questão de tentar abordar aí o máximo que a gente consegue, porque tem hora que não dá, tem hora que você realmente esbarra, né? Mas eu tento ser assim o mais neutro possível aí para abordar os assuntos em questão e não dar nenhuma conotação política, tá? E é o que eu vou tentar fazer novamente nesse assunto. O país parou, né? E a gente percebe, né? O brasileiro precisava prestar atenção para alguns detalhes, né? Eu acho que foram aí durante 2, 3 dias que veio, né, aos meios de comunicação, internet, televisão, rádio, jornais, né, a questão aí da privatização do SUS, né, e honestamente falando, gente, é uma das poucas coisas aqui no Brasil que a gente pode ter orgulho, tá? Poucos países têm um sistema de saúde público que nós temos aqui no Brasil. Poxa, professor, mas né, não funciona como a gente gostaria, ok. Mas vamos, né? Vou falar aí das cidades que eu conheço, né? Aqui em Ubatuba eu ainda não utilizei, tá? Mas em São José dos Campos e em Pinda eu precisei, né? Naquelas horas que a gente passa mal, né? Vocês sabem que eu faço parte aí do grupo de risco, porque eu sou hipertenso. Então já teve alguns momentos, gente, que não teve como ficar, porque eu vou procurar o meu médico, não dá, né? Você passa mal, né? Eu tenho
a maquininha lá que mede pressão, aí você vai medir pressão, eu acho que todo mundo sabe que uma pressão normal aí é 12/8, eu já tive pressão, né, de 20/16, né, é pressão para você ter AVC, para você ter uma parada cardíaca, para você ter um derrame cerebral, então você não pode ficar marcando muito bobeira mesmo não. E aí você corre. E o que você tem? Você tem o SUS, né? E eu vou dizer para vocês, gente, tanto em Pinda quanto em São José, até mais em Pinda do que em São José, o atendimento que eu recebi, gente, foi um atendimento muito digno, tá? Perceberam que a minha situação era uma situação, né, mais séria, e em Pinda, por exemplo, eles trabalham com codificação, né, por cores, acho que é verde, amarelo, laranja e vermelho, me colocaram lá na tarja vermelha, eu já fui atendido imediatamente, sabe, fiz exame de coração, né, o eletrocardiograma, fiz o eletroencefalograma, que foi do cérebro, né, então, tudo gratuito, gente, eu não paguei um centavo por nada, tá? E se eu tivesse ido, por exemplo, ao convênio da Unimed, tá, que é o convênio que eu tenho, muito provavelmente eu ia ter que pagar por algumas coisas, tá? Eu não pagaria aquela consulta inteira, os exames por inteiro, mas eu teria que pagar um percentual para fazer exatamente a mesma coisa e para receber praticamente o mesmo atendimento, tá? Então, o SUS é muito importante, sim, tá? E é uma coisa que a gente, enquanto brasileiro, a gente tem que ter orgulho, tá? Vou dar um exemplo a vocês na China, onde eu morei durante quase 10 anos. Eles têm um sistema médico muito bom, porém funciona da seguinte maneira. Eu chego no hospital, eles fazem uma avaliação. Ah, pode ser A, B ou C o que o senhor tá tendo aí. Aí eles veem dentro daqueles sintomas que eu tô, eles veem mais ou menos o que pode ser e eles embutem o valor. Ah, R$ 1.500. Eu pago os R$ 1.500 e vou ser atendido. Ah, o atendimento do senhor, na verdade, ficou em R$ 50. Eles vão lá e me devolvem R$ 1.450. Porém, eu tive que desembolsar esses R$ 1.500, porque do contrário eu não seria atendido, né? E não é toda hora, gente, que a população, quando a gente fala população, a gente tem que pensar em todo mundo que consegue chegar com algum dinheiro em hospital, gente. Num país feito Brasil, é complicado, né? Então o SUS é uma vitória da sociedade brasileira e a gente não pode abrir mão disso, tá? Então foi bacana, porque o país parou, né? E tanto foi forte essa reação da população que ontem o presidente revogou esse decreto, né? Porque ele viu que, peraí, a população não gostou, não está concordando, eu preciso rever isso daí. Então a gente, né, a população brasileira devia fazer isso a todo momento que o governo desafiasse a gente, fosse o governo que fosse. Eu não estou falando de Bolsonaro, Lula, Covas, Dória, eu não estou citando nomes, né? A gente, enquanto população, a gente precisa forçar o governo e mostrar para ele quando a gente não está contente com alguma coisa, tá? Enfim, e foi muito bacana, porque ele revogou esse decreto. Porém, a gente precisa, né, discutir um pouco, entender um pouco, porque também não dá para ficar naquela, nossa, tá certo, tá errado, né? Ele tá querendo prejudicar a população. Você tem que ler, se inteirar, né? Porque no primeiro momento, inclusive, né, eu falei, peraí, gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Né? E a partir do momento que eu não estou entendendo, eu preciso ler. Né? E para ler, eu preciso procurar fontes que sejam imparciais. Né? Então eu li aí algumas coisas. Dentre essas coisas que eu li, né, eu trouxe 2 links para vocês que explica bem a situação de uma maneira bem simples. São textos curtos, tá? Vocês não vão ter que ficar lendo uma eternidade, não. Tá? São textos curtos, mas eles explicam para a gente o que está acontecendo. Então, dentro do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, né, ou Sistema Unificado de Saúde, como queira aí, né, ele é dividido em alguns grupos. Né? Então, a gente tem a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, depois a gente tem as UPAs, né, que são as Unidades de Pronto Atendimento. O que ele estava querendo privatizar? Ele estava querendo privatizar, gente, o primeiro momento que a gente é atendido. Ou seja, as UBSs. Na UBS, gente, você chega com aquele problema, seja o problema que for. Às vezes, a UBS ela até vai conseguir resolver o seu problema se for alguma coisa mais simples. Mas se for alguma coisa mais séria,
né, mais direcionada, ela vai ter que encaminhar você para as UPAs, tá? Que nas UPAs você vai ter médicos, exames, né, um atendimento mais especializado, tá? E como é que funcionaria essa privatização? A área privada seria justamente essa das UBSs, né? E é lógico, gente, eu estou fazendo um resumo bem genérico a respeito da questão, e foi por isso, inclusive, que eu dei os links para vocês aí, para vocês conseguirem ler e terem mais embasamento, porque eu estou fazendo um resumo aqui, tá? Por se tratar de uma videoaula. Então, qual era a grande preocupação, né? De repente, esse primeiro atendimento aqui, que seria a única coisa que a princípio seria privatizada dentro desse decreto que ele estava querendo estabelecer, né? O medo que surgiu foi, quer dizer então que nesse primeiro momento que a gente vai ter que ser atendido, a gente vai ter que pagar por alguma coisa, né? Aí, de acordo com o que foi colocado ontem para o governo, a população não pagaria nada, tá? Na verdade, é que como está muito inchado o sistema de saúde no Brasil, inchado, que eu quero dizer assim, de apertado, eles não conseguem ter um número de médicos suficientes, de enfermeiros suficientes, né? Os exames acabam, de repente, atrasando um pouco e tal. Eles privatizariam isso para que as empresas privadas conseguissem oferecer um serviço melhor, tá? Para atender a população. E depois o governo pagaria por essas empresas, tá? Por esses serviços prestados por essas empresas privadas. A princípio, a priori, a população não teria que pagar nada. O problema, gente, é que todo mundo sabe que o governo, né, é o grande devedor desse país, né? O governo atrasa o pagamento de várias coisas, né? Basta a gente analisar, né, de uma maneira bem grosseira aí, a questão desses auxílios que ele tem dado aí por conta da pandemia, né? Tem gente que, sei lá, tá recebendo ainda a primeira parcela quando isso aí foi instituído lá atrás, no meio do ano, né? Tem gente que ainda não recebeu, tem gente que já provou por A mais B, que faz parte daquele grupo que precisaria receber esse auxílio e ainda não recebeu, o sistema nega. Então são N problemas, tá? Que o governo enfrenta nessa hora que o governo tem que pagar. Então, até que ponto as empresas privadas continuariam atendendo a população, por exemplo, a partir do momento que o governo fica demorando, por exemplo, para repassar o pagamento para essas empresas? Então, é uma discussão profunda, é uma questão muito séria, né? Tem muita coisa em jogo e, de repente, quem acabaria pagando caro por isso seria a população, que chegaria nas UBSs, que é esse primeiro momento de atendimento à população, né? E, de repente, as empresas privadas poderiam falar, olha, teria que ter 20 consultas, mas a gente hoje tem 5, porque o governo não está repassando o que ele teria que ter pagado. Então, realmente, gente, é uma questão muito séria, tá? E então foi isso que assustou todo mundo, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas a classe médica, a classe de enfermeiros, todo mundo pressionou o governo para que isso não ocorresse, né? Porque não dá, gente, para um assunto tão sério assim, você simplesmente passar um decreto e falar, olha, a partir de tal data vai funcionar de tal maneira. Não, cara, isso aí tem que ser, no mínimo, muito discutido, né? Enfim, tem que ser criado um sistema para que isso realmente funcione, né? Tem que ser comprovado para todas as partes envolvidas, sobretudo a população, de que realmente ela não vai ser onerada, ela não vai ter que pagar, né, por coisas que ela nunca pagou dentro desse sistema, né, dentro desse sistema único de saúde, dentro do SUS, que é o que a gente tem hoje. Então, gente, é um assunto muito sério, muito delicado, que gera uma discussão profunda e demorada. Não dá para se fazer da maneira que vinha se fazendo, né? Então, agora, infelizmente, a gente acaba esbarrando na questão política, né? Esse governo, ele está errando, na minha opinião, que não precisa ser a sua opinião, né? A respeito disso, eles entram com eles querem impor algumas mudanças, né? Da noite para o dia, vamos dizer assim, né? Sobre questões que precisam ser conversadas durante meses, né? Conversada com o país, conversado com todas as classes envolvidas, né?
e a discussão não acontece, eles simplesmente querem chegar e querem mudar. Então, que bom, mais uma vez a minha opinião, né? Que bom que a população pressionou, né? Que a classe médica, que a classe dos enfermeiros, todo mundo pressionou e ele já revogou, ele já recuou, né? E a gente precisa sim ficar alerta, tá? Porque a população brasileira não tem mais, sabe, o que tirar da população brasileira, né? A população brasileira ganha muito mal e paga muito imposto, muita coisa, e pelo menos essa área de saúde a gente precisa preservar dentro desse modelo que a gente tem hoje, tá bom? Então, repito, são dois links bem de um linguajar bem tranquilo, bem bacana da gente ler, bem simples, matérias curtas, e aí eu fiz uma pergunta. Então você precisa responder essa pergunta, tá? Dentro desse prazo, que é a quinta-feira, dia 5 de novembro, até as 23h59, mandar para o meu e-mail essa resposta. Repito, não precisa estar certa, né? É lógico que tem que estar de acordo com o assunto discutido, mas não tem que estar certa. Até porque, na maioria das vezes, eu não faço pergunta para estar certo ou estar errado. Eu quero saber a sua opinião. O que você pensa a respeito? Tá bom? Então, gente, por hoje, né, o assunto, né, a questão foi essa. Uma ótima semana para vocês, um ótimo final de semana e até a nossa próxima aula de atualidades. Tá bom? Um grande abraço, valeu, gente. Tudo de bom para vocês aí. Tchau, tchau.